4, verso 19. O Senhor disse assim: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Numa tradução fala pescadores de homens. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homem. Obrigado. O que é que Jesus quer fazer de mim? O que é que Jesus quer fazer de você? Ele quer fazer de cada um de nós, não é? Pescador de homens. Esse é o desejo. O que é que eu preciso entregar? O que é que eu estou entregando? Essa é uma palavra usada muito ultimamente. O que é que o fulano está entregando? Foi contratado para quê? Está entregando aquilo para o qual foi contratado. Essa é uma expressão bem americana. Delivery. To deliver. To deliver é entregar. E delivery é a entrega, não é? O que é que você está entregando às outras pessoas? O que é que eu estou compartilhando com meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu mantenho contato? Do que é que eu tenho falado? O certo é que a gente fala muitas coisas, comenta muitas coisas, fala de tantos assuntos, mas nós temos uma missão importante na nossa vida, e essa missão é a expectativa do investimento de Jesus em nós. O que é que Jesus espera de mim, espera de você? Que eu e você sejamos pescadores de gente, sejamos pescadores de homens. Esta é a expectativa do céu, e vou usar uma expressão, e a torcida dos anjos, para que nós sejamos pescadores de gente. Muito bem. Falar de Jesus, compartilhar Jesus Cristo com os outros, levar às outras pessoas o conhecimento de Jesus. Eu não sei se você já teve a experiência de ser abordado por um vendedor. E tem vendedores que, quando eles conversam com a gente, se a gente não compra, a gente quase compra. Essa semana eu entrei numa loja de embalagens descartáveis, e o menino Tiago, é filho ali do dono da loja, estava lá o dono, a esposa e o filho. Aí eu queria comprar um rolo de saco plástico, lá de casa está acabando. Aí eu perguntei, aí ele, vem aqui. Quando eu cheguei lá, ele virou para mim e disse: olha moço, nós só temos esses aqui. Aí eu falei: tudo bem, Tiago, mas olha para mim aqui. Nunca mais você vai falar para um cliente: nós só temos esses aqui. Você vai olhar para o cliente e falar assim: e são aqui os rolinhos de saco plástico, esses aqui servem para isso, para isso, para isso, para isso, você pode fazer isso, 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 isso. Nunca mais diga: só tenho isso aqui. Aí ele me olhou, eu falei: eu estou falando para você, meu filho, que eu esse lugar onde você está, eu estava também com a sua idade.
trabalhando lá com meu pai. Às vezes eu estou num lugar, aí vem um vendedor, moço, me ajuda aqui, compra isso aqui. Eu falo sempre assim, por quê? Você não acredita no que você está vendendo, não? Essa coisa que você está vendendo é tão ruim, não presta. Por que você está falando isso, moço? Porque você está pedindo para eu te ajudar a comprar uma coisa? Você tem que me dar um bom motivo para eu comprar o seu negócio, o seu produto. Moço, olha aqui, ó, esses chicletes que eu tenho aqui, é os melhores que existem no mercado. Você vai ficar com a boca refrescante, vai melhorar o seu hálito, a boquinha vai mexer, fechado, sem a língua falar, e você vai se sentir muito bem. Isso aqui vai ser bom para você. Uma pessoa chega com isso e fala comigo, certamente eu vou comprar. Agora chega lá com a coisa, me ajuda aqui, quer dizer, então o que ela está vendendo não serve de nada, não presta para nada, eu tenho que ajudar. Então, mas você encontra vendedores, que são pessoas maravilhosas, que sabem vender. Um dia está lá o gerente de uma loja de departamentos, vendo o vendedor dele fechando um barco a motor, uma lancha, e o cara comprando a lancha, e o gerente só escutando ali, falou, rapaz, você vendeu a lancha para esse moço? O senhor, lista de pedido aqui. Aí ele olhou, tinha uma barraca, tinha uma caminhonete, tinha uma lancha, tinha um esqui, jet ski, tinha isso, tinha aquilo. Aí falou, moço, você fez uma venda muito grande, como é que você conseguiu? Não, porque ele veio aqui comprar um absorvente para a esposa dele, que ele ia sair de férias e precisava ganhar tempo. Eu falei com ele, aqui não vende absorvente, mas já que você está indo de férias, vendeu até uma lancha. Então, o vendedor, ele precisa acreditar no que ele está vendendo. E ele precisa saber falar bem e com propriedade do que ele está vendendo. Porque ele precisa mostrar ao seu interlocutor a necessidade e as vantagens em adquirir aquele produto. Então, se espera que o vendedor saiba fazer o que ele está fazendo. Vendas é uma arte. É uma arte. E quero dizer uma coisa para você, o pregador do Evangelho tem muitas coisas em comum com um vendedor. Se espera que o pregador do Evangelho conheça o Evangelho. Se espera que o pregador do Evangelho acredite no Evangelho. E se espera que o pregador do Evangelho saiba apresentar o Evangelho com muita propriedade, sem titubear, sem gaguejar. Eu encontro pessoas, pastor, eu não sei falar de Jesus, mas sabe falar mal do Bolsonaro, sabe falar mal do Lula, sabe falar daquilo outro, mas de Jesus não sabe falar. Eu preciso saber falar bem, e falar bem do Evangelho, e falar com clareza, e com propriedade. Então o Senhor tem essa expectativa, que eu possa entregar o Evangelho às outras pessoas, que eu possa compartilhar o Evangelho. Ele disse, olha, vão pelo mundo inteiro, e preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho, falem do Evangelho. E falar do Evangelho é falar de Jesus. Irmãos, existe alguém mais maravilhoso do que o Senhor Jesus? O que é que eu vou falar de Jesus? Da pessoa de Jesus? Nós estamos lendo os Evangelhos, eu me deleito lendo os Evangelhos, lendo as palavras de Jesus, lendo as ações de Jesus, as caminhadas de Jesus, os discursos de Jesus, os ensinos de Jesus, as exortações de Jesus.
Então se espera que eu saiba falar, e falar muito bem. Falar bem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já treinei na frente do espelho. Eu já treinei com outra pessoa. Já fiz treinamento, para na hora que eu for falar, eu saiba falar. Eu tenho um jeito, que se eu tiver com a pessoa ali, são 2 minutos, eu falo em 2 minutos. Se for 30 segundos, eu falo em 30 segundos. Às vezes no caixa do supermercado, tinha um caixa aqui no Roma, que eu aproveitava a oportunidade, um rapaz trabalhava ali. Um dia eu estava na fila, ele olhou para mim e disse: "A paz do Senhor, pastor." Eu olhei para a paz. Ele disse: "Entreguei minha vida a Jesus, eu fui na igreja como o Senhor me mandou." Aí eu pensei, não passo mais nesse caixa. Esse já está resolvido. Às vezes a gente está numa fila, as pessoas estão na fila murmurando e se queixando e falando isso. Eu aproveito e vou falar do Senhor. Irmãos, os melhores lugares para pregar o Evangelho é no elevador. Ninguém sai dentro do elevador. E uma coisa, quando o elevador sobe, se for muitos andares, é um silêncio. Todo mundo para a conversa. Eu começo. E Paulo disse assim: prega a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno. Não, pastor, não era oportuno o senhor falar naquela hora de Jesus? Mas a Bíblia fala: se não for oportuno, prega. Mas se for oportuno, prega. Se tiver na hora, prega. Se não tiver na hora, prega. Eu gosto às vezes de ver aqueles jogadores de futebol que são crentes, e aí o repórter chega para eles e fala lá: porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele diz assim: primeiramente eu quero agradecer a Deus e o meu Senhor Jesus Cristo, o Salvador da minha vida. Assim, a mãe já ensinou em casa e falou: você que não fala, que eu puxo as orelhas. E ele aproveita um pedacinho ali e deixa uma boa semente do Senhor. Então, amados irmãos, falar de Jesus e entregar Jesus às outras pessoas, levar as outras pessoas a conhecê-lo. Um dia eu fui falar de Jesus, ele disse: não, eu já tenho minha religião. Eu falei: mas não estou falando de religião. Irmãos, Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do mundo, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a porta do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é a videira verdadeira e só está ligado no Pai quem está ligado em Jesus. Meus irmãos, tirar Jesus da nossa conversa, tirar Jesus das nossas rodas, tirar Jesus do nosso ambiente, tirar Jesus da nossa vida, da vida das pessoas, não presta nada. Um dia uma pessoa falou: por que você não bebe cerveja, pastor? Eu falei: porque eu já bebi Jesus, eu estou satisfeito. Já me embriaguei com Jesus. Por que você bebe cerveja? Para eu ficar alegre. Eu falei: eu não preciso de cerveja para ficar alegre. Com Jesus eu sou alegre de graça. E é uma alegria verdadeira e duradoura. Amém, meus irmãos? Jesus. Entregar o Evangelho, anunciar, compartilhar. O Senhor disse: então venham comigo, eu vou ensinar você. E aí você aprende a falar, e você fala, e fala com convicção, com certeza, não é? Eu me lembro uma vez, eu estava na rodoviária em Salvador, eu e meu irmão mais novo, Esdras, estávamos aguardando o ônibus para ir para Olindina, onde eu era pastor, e tinha um moço novo, ele estava sendo treinado pelos testemunhas de Jeová, e acho que eram os primeiros dias que ele ia abordar alguém para pregar,
E ele estava sendo supervisionado, uma senhora estava supervisionando. Eu achei isso muito interessante. Eles estavam lá na rodoviária para anunciar. E aí, eu sentado ali, eu e Esdras, eu comecei a olhar aquele pessoal. Eu falei, Esdras, esse pessoal aí é TTJ. Aí, daqui a pouco, vagou a cadeira assim do meu lado, do lado do Esdras. O rapazinho veio e sentou. E eu vi que ele estava assim meio constrangido, estava iniciando a carreira dele. Aí, ele chegou, abriu assim, um livro que ele está na mão, e o livro é assim, eles falam em outras línguas. Meus irmãos, você vai falar do Evangelho, fale de Jesus. Mas ele entrou com esse livrinho, porque eles também vendem os livretinhos deles. Aí quando ele terminou de falar, parece que eu e Esdras tínhamos ensaiado. Falam sim. Aí ele passava outro capítulo, via outra pergunta, e a gente afirmava. Eles afirmava. Aí eu notei que a supervisora estava ali, de olho, supervisionando. Aí eu falei, meu filho, isso aí que você está falando está errado. Não, mas aqui na Bíblia, eu falei, não, meu filho, esse livro seu parece com a Bíblia, mas isso não é a Bíblia. Vocês tiraram muitos textos da Bíblia, trocaram os textos e para servir para isso. Mas meu filho, eu estou feliz de você querer anunciar, mas você está no caminho errado. Aí a mulher chegou. Ela chegou e quis, eu falei assim, dona, a senhora segura a sua ponta aí, que a conversa é com esse moço. E eu e Esdras ali com o coração assim cheio de amor, fomos falar para aquele moço, e ele prestou uma atenção, tadinho. Primeiro dia dele. E ele estava lá treinando. Eu achei isso interessante. Pastor, eu tenho vergonha. Isso é perigoso, porque Jesus disse, se você tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha de você. Pastor, eu tenho medo, o que é que as pessoas vão dizer? Você sabe o que é que elas vão dizer? Não sabe, então fala para ver. Mas fale. Eu tenho um amigo, ele é pastor hoje lá no Pará. A mãe dele, uma época eles passaram uma dificuldade, a mãe dele fazia as coisas gostosas, e aí ela começou a fazer uns biscoitos, e os biscoitos que ela fazia eram maravilhosos. E ela então colocava esse filho dela para ir vender na rua. Mas ele dizia assim, eu não vou falar para ninguém que eu estou vendendo biscoito, morro de vergonha. Aí ele ia com um balaio de biscoito na cabeça, e a irmã dele ia atrás falando, olha o menino do biscoito, e vendia os biscoitos tudo, vendia tudo. Mas ele, eu tenho medo, vergonha. De quê? De vender um biscoito? Que isso? Certo? Então, meus amados irmãos, sejamos pessoas libertas de qualquer outra coisa, sejamos pessoas que tenhamos propriedade no que vamos falar. Irmãos, falar do Evangelho é um privilégio, e falar do Evangelho é um privilégio duplo, porque o Evangelho não erra, o Evangelho não estraga, o Evangelho não danifica, o Evangelho não traz prejuízos, pelo contrário, é um produto 100% aprovado, amém? E quem experimenta o Evangelho, ganha a vida eterna, a mudança de vida dele e de toda a sua família. Então sejamos pessoas, irmãos, que fala do amor de Deus, que fala de Jesus. E às vezes estou sentado assim no lugar, é rapidinho, eu falo assim, deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que todos sejam salvos, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos quantos receberam Jesus, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, e isso é nos dado pela graça. Não custa a você nada, porque já foi pago pelo Senhor. Pela graça você é salvo, e isso não vem de vocês, vem pela fé, é um dom de Deus, não vem de obras,
para que ninguém se glorie. Entregue sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Meus amados irmãos, quantas vezes, em vários lugares, em lugares mais inusitados, estava lá orando e a pessoa entregando a vida dele a Jesus. A Jesus. Eu conheço um irmão, ele estava indo para Manaus pregar na Adonep, num jantar da Adonep, e aí ele, quando foi sentar na sua poltrona, o moço que estava na frente levantou para ele sentar, tinha uma abelha aqui assim no moço. Aí ele disse assim: não se mexa. E ele aqui, ó, pá, bateu na abelha. O cara, aí ele falou: a abelha estava bem aí, ela ia te picar. Aí eles ali sentaram, começaram a conversar. Meus irmãos, quando o avião chegou em Manaus, aquele moço já tinha confessado Jesus como seu Salvador, e à noite ele foi para o jantar, levou a família inteira, e a família inteira foi à frente recebendo Jesus como Salvador. Aí esse irmão fala assim, toda vez que ele me liga, ele fala que eu sou aquele da abelha, eu fui salvo por aquela abelha. Aquela abelha ali fez você me trazer o Evangelho. O pastor Gidalfo entrou no avião em Goiânia, em direção a Belém, sendo um moço simpático, cheio de vida do lado dele, diz: o senhor é de Belém? Ele disse: sou sim. Diz que Belém tem muita mulher bonita, né? Ele disse: isso deve ter, mas Belém tem uma coisa maravilhosa que vai mudar a sua vida. Ele disse: o que é? Aí, espera aí, pegou a pasta, pegou a Bíblia dele e foi até Belém. Ele disse: quando o avião estava taxiando em Belém, aquele moço estava entregando a vida dele a Jesus. E mais interessante, aquele moço estava indo a Belém estudar. Ele se converteu, foi para a igreja desse pastor, ele estudou, ele formou, tornou-se um grande empresário e mais tarde, quase que sozinho, construiu o templo para aquele pastor. Tornou-se um homem muito rico. Fale de Jesus. Anuncie Jesus. Fale do amor de Deus. Fale de Jesus. Anuncie Jesus. Leve Jesus ao conhecimento das pessoas e fale com propriedade, com convicção, com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter certeza que muitas pessoas vão abrir o coração e receber o Evangelho que você vai entregar para eles e serão salvas pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão.